Bom, a minha vida começou há muitas décadas atrás, né? Eu sou ex-aluna da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e me formei na década de 60 em matemática. Na época, as pessoas faziam matemática prioritariamente para serem professores, né? Ainda não era uma época em que os matemáticos eram aproveitados em outras funções. E quando eu me formei, aliás, no último ano da minha graduação, eu pensei, bom, o que eu vou fazer com a matemática? Eu já era professora de escola fundamental e pensei em fazer uma optativa. Fui buscar quais as optativas disponíveis e tinha uma disciplina que chamava estatística. E eu pensei, bom, eu vou fazer essa disciplina. E fui meio ridicularizada pelos colegas da matemática, que como fazer estatística? Estatística trabalha com números, com dados, coisas imprecisas, margens de erro. Você, matemática pura, deveria só trabalhar com a matemática em si. E eu falei, não, eu quero ver o que é esse campo e fui fazer estatística que só era oferecida na época com as ciências sociais ou com a psicologia. Não havia cadeira de estatística dentro da matemática. Então fui fazer assim mesmo, apesar de todos os votos contrários, né? E foi o começo da minha vida acadêmica, que foi então trabalhar com estatística. A estatística ela foi muito desconsiderada pelos matemáticos, porque justamente ela era utilizada pelos cientistas sociais, pelos biólogos, pelos psicólogos para suas pesquisas, mas os matemáticos queriam alguma coisa só de teoria, não queriam aplicações naquela época. Então esse era o problema de estar desvinculada a estatística da matemática. Quando houve a reforma da USP, que foi na década de 70, 1970 foi a reforma, aí criou-se o Instituto de Matemática e Estatística, e aí ela entrou formalmente nas preocupações das pessoas que faziam matemática e foi criado o Departamento de Estatística, formalmente dentro do Instituto de Matemática e Estatística, e aí então eu fui docente lá por 28 anos, né? E como eu já tinha outras ideias de trabalhar também com educação, aí me aposentei do Instituto de Matemática e fui trabalhar um pouco com educação estatística, que esse foi, digamos, o meu trabalho mais intenso, tem sido o meu trabalho mais intenso, que é com a educação e com a formação de professores da escola básica, porque a estatística está no currículo, mas eles se sentem muito inseguros, porque eles não tiveram essa formação no seu curso. Então, depois que eu saí da universidade, da parte do Instituto de Matemática e Estatística, eu fui trabalhar diretamente com a parte de capacitação de professores, oficinas para professores de escola básica, no sentido de diminuir essa distância entre o conhecimento estatístico e os professores, porque eles às vezes dominam geometria ou trigonometria, etc., e acham que a estatística está fora do escopo deles, porque eles não tiveram, então não fazem isso. Eu fiquei sabendo até esta semana que alguns alunos relataram, alunos professores de matemática relataram que na hora de dar estatística eles contratam alguém de fora para irem na sala de aula dar estatística. Então isso mostra como eles estão despreparados, inseguros para trabalhar com estatística. E estatística hoje é uma área que é oferecida para todas as áreas do conhecimento na universidade, mas ela é pouco explorada na escola básica, fundamental e médio. E é lá onde ela deveria começar. Nosso mundo é cheio de incerteza, é cheio de variabilidade, e a estatística está aí para tentar explicar essa variabilidade, essa incerteza, e se não consegue explicar, trabalhar com ela. Trabalhar com a variabilidade, inserir a variabilidade nos seus modelos, inserir a incerteza, trabalhar com probabilidade. E de uma maneira natural, a gente poderia começar isso com as crianças desde o Fundamental 1, com noções bem básicas, com pesquisas que eles fazem entre si, com trocas entre classes, e aí, aos poucos, construindo esse conhecimento para o aluno e, neste momento, para o professor também, que
está despreparado para fazer isso. Então isso é o que me dá atualmente o maior prazer. Os meus sonhos de menina incluíam estudar medicina. Meu pai era médico, eu achava que esse seria um caminho bom. E interessante que ele, por ser médico e eu por ser mulher, ele me desincentivou. Apesar de eu trabalhar com ele no consultório, eu já o ajudava às vezes como instrumentadora de cirurgia, mas ele disse, o mundo para a mulher é muito difícil dentro da medicina. Ele era médico e dizia, o grupo de médicos se constitui numa máfia de branco e você vai ter muita dificuldade. Será que é isso mesmo que você quer? Eu gostaria que você tivesse outra escolha. E aí eu fiquei entre estudar matemática ou língua portuguesa, neolatinas na época, né? Que era português, francês, latim, que eu gostava muito e gosto até hoje da língua, né? Mas aí eu optei por matemática, mas sempre visando a sala de aula. Eu pensava em ser professora de matemática, como de fato fui, e fui a minha vida inteira, e acho que, como eu falei ontem numa mesa redonda aí, eu tenho, acho que a educação no coração. Então é uma coisa que me dá muito prazer, é trabalhar com a educação e dar a minha contribuição para melhorar algumas situações aí que a gente vê que estão mais precárias.